Em uma noite fria, um homem bêbado vagueia pela floresta e acaba em um cemitério. Ele descansa em uma lápide enquanto reflete sobre sua vida patética na vila. Depois de um curto tempo, ele não acredita nos próprios olhos quando percebe as lápides se movendo sozinhas. Em seguida, vemos uma garota solitária ser deixada na vila por um caminhão. Mas antes de partir, o motorista a avisa para não ir para as montanhas, voltando ao bêbado. Ele conta à polícia o que aconteceu no cemitério. Embora a polícia afirme que pode ser simplesmente obra de vândalos, o bêbado revela que viu pessoas desenterrando as sepulturas e murmurando o nome Jung. Apenas... Então, a atenção do inspetor é atraída para uma sepultura vazia e a memória de um cara chamado Jung Zilin. Ao ver o nome, o inspetor percebe que o assunto é mais sério do que pensava. Enquanto ele se move para chamar o neto da família Jung, a garota aparece afirmando que o túmulo pertence ao avô dela. O inspetor Song está secretamente desconfiado da identidade dela, então ela oferece a ele sua identidade com o nome Feng Baobao, que descobrimos ser nossa protagonista principal. À noite, vemos outro de nossos protagonistas chamado... Chulan, ao chegar na aldeia, é recebido por um conhecido que o provoca por não conseguir nenhuma garota. Na delegacia, Chulan fica pasmo ao ser informado de que o túmulo do avô foi roubado. O inspetor acrescenta que encontrou uma garota chamada Feng Baobao, que afirmou ser sua meia-irmã. Naquela noite, Chulan vai sozinho ao túmulo do avô. Pelo caminho, ele ouve o som de escavação, então apressa-se para o local apenas para encontrar uma garota. Ele decide tirar uma foto dela secretamente, mas nesse momento ela o nota, então ele rapidamente foge do local. Quando Chulan pensa que escapou com sucesso, ela o alcança e o derruba com uma pá. Passa algum tempo e Chulan acorda para encontrar Baobao lutando contra um zumbi. Ela então o arrasta para uma sepultura vazia para ser enterrado, pois ele está no caminho dela. Chulan percebe que ela é a garota de quem o inspetor falou, então tenta usar uma abordagem amigável com ela. No entanto, Baobao revela que a identificação que usou era falsa e começa a enterrá-lo vivo. Ele implora para ela parar, e quando finalmente para, Chulan sai da sepultura e a encontra lutando contra um grupo de zumbis. Ele fica apavorado ao ver suas habilidades e poder insanos, então se esconde enquanto ela luta contra os zumbis, sozinho. Durante a batalha, um zumbi quase agarra Chulan. No entanto, ela rapidamente vem em seu auxílio. Chulan pensa que deve estar num pesadelo, então começa a gritar de maneira irritante para sair. Este ato bobo choca tanto os zumbis quanto Baobao. Baobao então se cansa de lutar, corre para longe da cena, e em grande número, os zumbis voltam sua atenção para Chulan. Baobao encontra-se com um homem, e relata o que aconteceu com o cadáver de Zhang Zilin. Ela também informa sobre a presença de Chulan, assim como dos zumbis, que são chamados de Jiangxi. Enquanto ele a repreende por envolver um garoto indefeso na sua missão, eles notam um ataque de raios na... cemitério. Eles correm rapidamente para a cena para encontrar os zumbis queimados até virar cinzas. Alguns dias depois, Chulan está de volta à faculdade. Ele tenta deixar o que aconteceu na vila para trás e se concentrar, mas de repente, Baobao aparece ao lado dele. Com Baobao ao lado, Chulan, cujo verdadeiro nome é na verdade Chu Soron, não consegue se concentrar, então ele pergunta diretamente o que ela quer dele. Lá fora, Soron ameaça denunciá-la à polícia, mas isso não a incomoda nem um pouco e ela segue informando que tem uma nova identidade falsa, que ele verifica para confirmar que seu nome real é Fu Haohu. No entanto, Sorin não se importa e só quer que ela pare de segui-lo por aí. Haohu revela que quer fazer de Soron seu servo, mas primeiro ele precisa mostrar a ela o mesmo poder que usou para derrotar os zumbis. Soron decide se fazer de bobo, então Haohu saca sua faca oculta e avança em direção a ele. Quando ele sente a sede de sangue dela, usa sua habilidade para criar distância entre eles. Enquanto ela se prepara para atacar novamente, Haohu fica surpresa ao perceber as capacidades e o potencial de Soron. Quando ele libera sua técnica, o ar ao seu redor muda, então Haohu fica animada e o ataca. A habilidade dela com a faca é simplesmente avassaladora, mas Soron usa sua velocidade e a técnica Kenku como defesa contra os ataques dela. À medida que a batalha continua, ele passa para a ofensiva. Usando sua velocidade incrível a seu favor, ele consegue pegá-la de surpresa. Em outro lugar, um grupo de vilões chamado Zensei adquiriu o corpo de Chu Shakurin, um artista marcial lendário. Um garoto examina o corpo, porém, não consegue encontrar o que procurava. Então diz à usuária de zumbis que entregou o corpo que ela tem outra chance de ser útil capturando Soron em seguida. Enquanto isso, Soron é dominado por Haohu, que revela que estava apenas se segurando porque quer que ele se torne seu servo. Como ele recusa, ela ameaça expor que ele nunca fez amor a todos na escola com um selo em sua masculinidade. Então, em frustração, ele cede e jura lealdade a ela. À noite, Soron está deprimido porque sua vida está desmoronando, então ele não sai com seus colegas de quarto. Quando eles saem, ele recebe um pedido de amizade de uma garota fofa, então ele fica animado. Enquanto conversam, ela revela que é do segundo ano e o convida para um encontro. No dia seguinte, Haohu informa que quer apresentá-lo a alguém mais tarde. Ele então diz que tem algo importante para fazer, mas ela ignora. À noite, Soron desliga o telefone para poder sair para o encontro. Quando sua acompanhante chega, ele fica extremamente feliz por ela aparecer com as fotos. Kenkan então sugere que ele a leve a um bom restaurante e assim começa um encontro. Por outro lado, Haohu fica com raiva que Soron desligou o seu
Telefone. Ela diz a Joseon para ir até a localização dele, pois há um dispositivo de rastreamento no telefone dele. Quando Soron e Haoru terminam de comer, já passou do horário do toque de recolher, então ela sugere que ele durma em seu apartamento, o que ele aceita. No apartamento dela, eles estão sozinhos, então Soron fica visivelmente nervoso quando ela dá um passo em sua direção. Durante o processo, o dedo dela o pica no pescoço, mas ele simplesmente não se importa, pois este é o momento que ele esperou por toda a sua vida. Mas então, Soron sente uma dor enorme vinda de seu selo. Desde que os dois estabeleceram contato, ele sente intenções malignas da garota, o que a faz revelar sua verdadeira natureza como a mestre dos zumbis. Enquanto seus zumbis o têm encurralado, ela o ridiculariza por ter um selo tão antigo. Soron então decide usar sua habilidade Kenko, mas ele não consegue, pois ela implantou furtivamente um parasita em sua cabeça, e por sua vez, os zumbis conseguem imobilizá-lo e nocauteá-lo. Enquanto isso, Haoru e Joseon seguem Soron usando o dispositivo de rastreamento. Mais tarde, Haoru oferece Soron a Ryu, e em troca, ele a deixará ingressar na organização deles. Quando Natsuka começa a brincar estranhamente com o corpo de Soron, Ryu a impede. Quando ele revela a Soron que estão em busca do legado de seu avô, Soron diz que não faz ideia do que é isso. No entanto, Ryu começa a usar sua habilidade que lhe permite ler diretamente as almas das pessoas. O processo é extremamente doloroso, então Soron grita de agonia. Felizmente, o processo é interrompido por Joseon e Haoru, que Natsuka reconhece como ameaças. Enquanto se preparam para lutar, Kenkan invoca inúmeros zumbis do chão. Para iniciar a batalha, Joseon usa uma pedra para atacar, mas Natsuka utiliza sua força bruta para quebrá-la. Imediatamente, Haoru avança sobre os inimigos com suas facas, ela começa a lutar habilidosamente contra Natsuka junto com os zumbis. Quando Natsuka avança sobre ela, Joseon a salva no momento certo. Enquanto estão distraídos, Soron é subitamente levado para debaixo da terra por um aliado, mas Natsuka percebe no momento certo. Ela os força a voltar à superfície com sua força, mas acaba empurrando-os em vez de agarrar eles. Depois de garantir Soron, Joseon revela seus numerosos camaradas escondidos por toda parte. Em menor número todos fogem. Ao concluir as coisas, Haoru nota que Soron está desanimado e ele revela que sempre teve azar com as garotas. Ao invés de encorajar Soron, Haoru diz que ele não é amaldiçoado com má sorte, mas sim com estupidez, acrescentando que ele não tem nada de atraente como um verdadeiro homem, quebrando-o ainda mais. Enquanto isso, Ryu e Kenkon ainda estão sendo perseguidos pelos camaradas de Jo-san. Durante a perseguição, Kenkon está prestes a cair do carro enquanto implora por ajuda. No entanto, ela é deixada para morrer. No dia seguinte, Haoru leva Soron ao seu local de trabalho chamado Entrega Expressa. Lá dentro, ele encontra Jo-san, que se apresenta adequadamente. Ele informa Soron que todos na empresa são estrangeiros. Ele explica que estrangeiros são humanos que possuem poderes especiais e também a habilidade de controlar um tipo especial de energia chamada Ki. Enquanto caminham para uma prisão, Jo-san esclarece Soron sobre o mundo dos estrangeiros. Lá dentro, eles encontram Ryu Kenkon, que foi capturada antes. Quando ela é repreendida por tentar entrar em um grupo sobre o qual não sabe nada, Kenkon revela que não gosta dos caras do Express Delivery porque eles se acham superiores. Tanto que até o pai dela responde a eles. Ela é solicitada a revelar qualquer informação que tenha conseguido enquanto estava com Zensei em troca de uma punição mais leve. No entanto, ela se recusa. Ela narra que por 15 anos tudo o que fez foi treinar com cadáveres enquanto estava em isolamento. Então, quando finalmente terminou seu treinamento, disseram que ela não podia usar seus poderes em público, por isso decidiu se juntar a Zensei, uma organização que permite que ela faça o que gosta com seus poderes. Enquanto conversam, um homem chamado Jo-yon aparece, sugerindo que ele pode fazer a garota falar usando a força. Ele a maltrata tanto que ela fica aterrorizada com ele. No entanto, ele é interrompido por Soron, que não quer que ele toque mais nela. Soron diz a Jo-san que eles não precisam ir tão longe, já que ele é o afetado pelos atos dela. Ao ouvir isso, Jo-san concorda, mas Jo-yon não, então todos começam a discutir. A atitude deles faz Kenkon revelar que Zensei está atrás do legado de Chu Shakurin. No passado, ele lutou sozinho contra inúmeros membros do Zensei e saiu apenas com um arranhão. Então, a partir daquele momento, eles se interessaram pelo seu estilo de luta Kitagen. No escritório, Jo-san pede a Soron para se juntar à empresa deles, mas ele recusa instantaneamente. Ele revela que tem o sonho de ficar rico com o mínimo de esforço e viver uma vida fácil e despreocupada, acrescentando que não tem desejo de colocar sua vida em risco por um trabalho, não importa o quanto pague bem. Haoru então começa a bater em Soron, então ele não tem escolha a não ser obedecer seu mestre e se inscrever. Shimeitoen. À noite, Soron ouve um barulho do lado de fora, mas assim que ele abre a porta, é sequestrado por uma boneca estranha. Após a boneca levá-lo ao seu mestre, ele sai pronto para atacar. Mas o grupo de duas garotas informa que não são do Zensei. Elas pedem para ele se encontrar com o presidente da organização delas, então Soron começa a se sentir importante. Outro grupo então chega, chamado Tenshifu, que pede que Soron vá com eles para conhecer seu mestre. Isso se deve ao fato de Zensei estar espalhando um boato de que ele é o herdeiro do estilo de luta Kitagen, que é basicamente o estilo de luta mais insano de todos. Quando Soron se recusa a ir com eles, ambos os grupos começam a lutar. Quando Soron ativa seu Kinkou, descobre que seu oponente está usando a mesma técnica. Ele então enfrenta os dois discípulos, e após alguns trocas, eles recuam, tendo avaliado que sua técnica está relacionada à escola deles. O capitão, chamado Regioku, então intervém e o menospreza.
Soron fica furioso e o ataca, mas a defesa Kinkou dele é muito forte. Hei-Gyoku quebra sua defesa e o derruba com um único golpe. Embora Soron se levante para continuar lutando, seus ataques são infrutíferos contra seu oponente, então Hei-Gyoku usa seu Kinkou para esmagá-lo até ele desabar. No entanto, ele ainda quer lutar, apesar de Hei-Gyoku avisá-lo de que pode acabar aleijado. Antes de continuarem, Ho-Ho chega à cena para motivar Soron, dando-lhe um tapa para trazê-lo de volta ao estado racional. Soron então revela outra técnica chamada Hai-Hu, que envolve seu corpo com relâmpagos, de modo que, quando ele ataca, sua força e velocidade aumentam enormemente. Enquanto a batalha continua, os discípulos ficam chocados ao ver que Soron dominou uma técnica brutal que apenas alguns membros do clã conseguem fazer. Ele usa essa habilidade para encurralar Hei-Gyoku em um canto, mas quando decide encerrar a batalha, Hei-Gyoku contra-ataca com uma técnica semelhante. No confronto de habilidades similares, ele facilmente domina Soron, mas nesse momento, Ho-Ho intervém para dispersar sua técnica. Após o fim da batalha, Hei-Gyoku, que reconheceu Soron, o convida para o templo deles, onde será realizado um torneio. No dia seguinte, Ho-Ho leva Soron para uma vila onde devem treinar juntos por um mês. Lá dentro, ela se aproxima dele e transfere energia diretamente para ele. E depois, o corpo de Soron começa a transbordar com seu Ki. Após acordar, Ho-Ho revela que gravou sua técnica em seu cérebro, então ele deve começar a treinar imediatamente. Conforme ele continua treinando, fica distraído por uma Ho-Ho atraente, que está bem na frente de ele. Ho-Ho descobre que o selo dele está no caminho, então ela traz algumas mulheres para resolver o problema. Soron se sente insultado pela forma como é tratado, então decide abandonar o treinamento repentinamente. Embora Ho-Ho o ameace para que não vá, ele mantém a sua decisão e sai. Na estrada, ele encontra Fu-Tian, que o convida para viajar com ela, e ele aceita. Quando chegam à empresa, ele se encontra com o pai dela, que imediatamente o apresenta a Gajiangu, outro outsider. Mais tarde, Fu-Shon como revela que, há muito tempo, uma guerra eclodiu na sociedade dos outsiders, e essa guerra foi pela aquisição de alguns poderes específicos nas mãos de 8 outsiders. Tanto o estilo Kitagen de Chu Shakurin, quanto a técnica de canalização de seu avô estavam entre os 8 poderes mencionados. No dia seguinte, Ho-Ho chega da empresa vestida como uma verdadeira dama. Na recepção, ela é impedida de entrar, então alguns guardas a levam embora. Depois de quebrar os braços deles para escapar, ela cai, pois não está acostumada a usar salto alto. Enquanto isso, Soron revela que não está interessado em se juntar ao grupo deles, pois se sente culpado por ter abandonado Ho-Ho, que tem cuidado dele todo este tempo. Enquanto isso, Ho-Ho causa estragos enquanto procura por Soron. Ela então encontra os principais outsiders da associação, mas quando pergunta por Soron, ela é atacada pelo primeiro lutador, que dispara canhões de ar contra ela. No entanto, ela desvia facilmente e o derruba. Quando os grupos a atacam juntos, ainda não são páreo para ela. No corredor, Soron entra em uma briga com Xian. A luta é unidirecional, pois ela facilmente o derrota usando sua habilidade de teletransporte. Quando Ho-Ho chega ao próximo andar, encontra Yajongu à espera dela. Quando começam a lutar, ele surpreendentemente consegue acompanhar Ho-Ho. Depois de uma evasão bem sucedida, Ho-Ho erra o pouso, então Jongu aproveita essa oportunidade para desferir um golpe pesado nela. Ele continua a dominar a luta usando seu Chi, que causa dano ao oponente mesmo quando bloqueado. Ho-Ho então pede um tempo porque está tonta. Após bater a cabeça no chão, ela ainda continua a luta. Desta vez ele usa uma arma secreta contra ela. Embora ela desvie bem, ela sofre dano já que ele pode controlar a arma telecineticamente. À medida que a luta continua, ela consegue continuar desviando dos ataques dele, mas não está causando nenhum dano, então decide ficar séria tirando os saltos. Enquanto isso, Sorin e Shon retomaram sua batalha também, mas dessa vez ele bloqueia todos os ataques dela completamente. Ele ganha a aposta, então ela permite que ele vá. A batalha entre Ho-Ho e Jongu mudou drasticamente desde que ela tirou os sapatos de salto. Quando o presidente chega, Jongu percebe que seria ruim perder na frente dele, então ele para. Lutando, ele diz a Ho-Ho que se ela rastejar pra ele, ele a deixará viver. Mas em vez disso, ela o faz ajoelhar-se pra ela. Quando ele fica com raiva e a ataca, Ho-Ho o evade e finca seus sapatos de salto na cabeça dele firmemente. Assim que ela começa a pedir ao presidente por Sorin, ele cai do andar de cima. Ela pede desculpas a Sorin e pede que ele volte pra casa com... Isso surpreende Sorin, já que Ho-Ho geralmente é muito má. Ele diz a ela para não se mexer nem um centímetro, não importa o que aconteça. Então ele vai informar ao presidente que quer sair. Ele está furioso e quer atacar Sorin, mas Sorin não deixa Ho-Ho interferir. Pouco antes de desferir um soco, o presidente para e revela que estava apenas testando-o. Ele permite que ele vá, mas Jongu está furioso por ter sido humilhado. Ele então ataca Ho-Ho, que não se move para evitar o ataque. Ela se machuca, mas permanece no lugar para não quebrar sua promessa a Sorin. À medida que ela começa a perder muito sangue intensamente, Sorin entra em pânico. O presidente então avalia a situação e pede ao filho que assuma. O filho usa uma técnica para controlar a alma de um cirurgião e começa a dar-lhe tratamento de primeiros socorros. Pouco depois, Jo-san e Jo-yeon entram no prédio. Eles dizem para parar o tratamento, pois querem cuidar dela eles mesmos. No carro, Jo-san revela a Sorin que Ho-Ho está apenas descansando. Ele percebe que seu sangramento parou por conta própria. Então fica confuso e pede uma explicação adequada. Em outro lugar, Natsuka conquistou o controle de 2 membros da escola Tenshifu. O pai e o filho começam a lutar para ganhar a atenção dela. Ela então pede que ambos participem do torneio como seus espiões.
Nesse momento, outro membro do Zensei chega e juntos eles se dirigem a uma sala onde Ryu revela que conseguiu extrair com sucesso as memórias de Chu Shakurin. Ele entrega um pedaço para Chumin dar uma olhada, mas ele não encontra nada interessante. No dia seguinte, Ryu persegue Sorin, que entra na floresta. Quando é confrontado, ele implora que não quer lutar, apenas quer mostrar um vislumbre das memórias de seu avô para ele. Quando ele entrega a Sorin, deixa-o fazer o que quiser com a peça de memória. Assim que Sorin observa o orbe, é lançado em um estado de confusão, pois a pessoa que viu na memória era Hou-Hu, parecendo exatamente como ela está agora. Então, ele recebe uma ligação de Joe-san e vai para o hospital encontrar um homem que eles apresentam como seu pai chamado Joe-Shu. Mais importante ainda, Sorin pergunta a Hou-Hu se ela matou seu avô, ao que ela responde que sim. Sorin fica instantaneamente enfurecido, mas Shu a acalma prometendo explicar tudo. Ele começa sua história em 1944. Dois menores encontraram Hou-Hu sozinha na floresta, então um deles tentou se aproveitar dela. Mas felizmente, um casal chegou bem a tempo de salvá-la. Em casa, eles a apresentam a Joe-Shu, seu filho. Depois de um tempo, ela começou a viver com eles na aldeia. Alguns anos depois, bandidos atacaram a aldeia e todos foram mantidos refém. Quando Hou-Hu chegou, ela não sabia o que estava acontecendo e os homens se interessaram por ela. Então o pai de Shu implorou por sua vida em seu nome. Os bandidos impiedosos o mataram e quando Shu corre até eles, também o derrubam. Embora Hou-Hu não entenda as emoções, ela se machuca ao ver a mãe de Shu em lágrimas. Hou-Hu então pergunta o que a faria feliz, e ela grita que quer todos os bandidos mortos. Para realizar seu desejo, Hou-Hu começa uma onda de assassinatos e num piscar de olhos, ela acaba com todos os bandidos. Embora tenha salvado os aldeões, eles ficam com medo e a expulsam. Ao sair, Shu e sua mãe prometem acompanhá-la em sua busca por sua família. No entanto, a mãe de Shu a muda e a deixam para trás na floresta. Alguns anos depois, Shu agora tem 56 anos, completa. Ele fica assustado quando encontra uma foto de Hou-Hu na cidade. Hou-Hu se tornou uma menina sem teto na rua, então ela é facilmente enganada por uma mulher que promete acolhê-la. Mais tarde, ela é jogada em uma cela para ser vendida. Afastados, mas os primeiros clientes que chegam não se interessam por ela. No entanto, tudo muda quando um deles descobre que ela é uma forasteira que Joe-Shu estava procurando. Mais tarde, eles a levam para encontrar Joe-san, que chora ao ver o estado dela. Depois, Hou-Hu é empregada na empresa de entregas expressas. Um dia, recebem informações sobre uma reunião de algum clã. Cabeças, então ele leva Hou-Hu esperando que alguém a reconheça. No entanto, quando chegam ao local, descobrem que todos estão mortos. Enquanto avançam, testemunham o último homem em pé ser derrubado por Shu, Shakurin. Quando ele vê Hou-Hu, ele a reconhece imediatamente. No entanto, ele não tem tempo suficiente para explicar seu passado a ela. Em vez disso, ele implora para que ela proteja seu neto, pois essa é a única maneira de se aproximar de sua identidade. Antes de morrer, ele pede a Hou-Hu para acabar com sua vida ele mesmo. Ele então transfere sua técnica para ela, para que possa passá-la para Sorin quando chegar a hora. Imediatamente após, seu ferimento começa a avançar rapidamente, então Hou-Hu põe fim à sua dor. De volta, no presente, Sorin acha difícil processar todas as informações, então Shu promete contar mais sobre seu pai, que já foi um dos principais membros do clã Tenshifu ao lado do líder atual. Ele incentiva Sorin a participar do torneio Taisho para que ele possa conhecer o líder atual do Tenshifu. E depois a vida de Shu chega a um fim pacífico, e isso traz o anime a um fim. Não se esqueça de curtir e se inscrever se você gostou e ativar o sino de notificações para nunca perder outro vídeo. Até a próxima, cuide-se!